tentação e o pecado. Ainda estamos em Gênesis, tá? Ainda estamos em Gênesis. A tentação e o pecado. Então Deus fez o mundo, como eu disse, durante 7 dias. Depois ele descansou. Nós precisamos entender, mais uma vez eu sempre falo isso, que para Deus não existe espaço de tempo, tá, gente? Deus é o que é, Ele é onipotente, soberano e sabe de todas as coisas, tá? Nós fomos feitos para Deus. Deus criou os céus, as estrelas, o firmamento, Deus criou todas as coisas porque Ele quis criar livremente, tá? Ele criou livremente e nós, seres humanos, fomos criados por amor, tá bom? Estamos agora em Gênesis, a tentação e o pecado. Eva, muitas vezes nós trazendo para cá, para o nosso mundo atual, a Bíblia é extraordinária para você ler, para você ter esse contato mais com Deus, para você conversar e ter mais intimidade com Deus. Deus falou para Adão e Eva, daquela árvore vocês não podem comer do fruto, então tudo bem, colocou eles lá no Éden, para eles viverem livremente, viverem ali para sempre. O primeiro pecado entrou no mundo pela desobediência de Eva. Então, quando lá aqui em Gênesis 3, tá? Que Eva foi conversar com a serpente. Se ela tivesse ignorado aquela serpente, como aqui em 3:4, ela vem falar, a serpente conversa com ela, mas Deus falou que você não pode comer dessa fruta, por que você não pode comer? E ficou ali batendo papo. Gente, quando Deus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você tem que seguir naquele caminho com Deus. Como nós católicos seguiríamos com Deus naquele caminho? Através dos sacramentos da igreja. Confissão, o Santo Terço, a Bíblia Sagrada, a Santa Missa. Então você vai caminhando com Deus. E lá Deus, ele fala muito isso durante Gênesis, na passagem de Gênesis, depois que vai assim conversando, que Moisés vai introduzindo aquele povo que ele tirou, que eles eram escravos por 400 anos, e eles foram andando naquele deserto, e Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus. Deus ele fala muito isso para Abraão. Então, se Eva não tivesse conversado com aquela serpente, né, tivesse ali conversado, sempre vá assim com Deus, naquele caminho que te leva para Deus, você que está naquele processo de cura, naquele processo de libertação, que quer seguir aquela caminhada com Deus, não olhe para a direita e nem para a esquerda, como lá Deus conversa com Moisés, conversa com Deus face a face, e Deus fala muito isso para ele, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque Deus é o caminho que te leva para Deus. Como eu digo sempre, Deus ele sempre fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente desviar para a esquerda ou para a direita, nós estamos de alguma forma ouvindo aquela serpente, né, que enfeitiçou os ouvidos de Eva. Então, o que a palavra de Deus quer trazer para nós hoje, lá em Gênesis 3? Se Eva não tivesse conversado com aquela serpente, ela não teria comido do fruto, e nós estávamos lá ainda, né? Nós estávamos lá no Éden, gente. Só que com isso, com esse pecado de Eva, nós temos o grande privilégio, porque Deus, ele veio feito homem aqui na terra. Deus, ele veio, Jesus é Deus. Então, Deus, na sua encarnação, através da Virgem Maria, o Verbo se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, gente. Um Deus que amou tanto a humanidade e se fez homem para viver aqui entre nós. Isso é extraordinário. Então, que você que está nesse processo, já indico alguns livros para você ler. O Castelo Interior. Castelo Interior é um livro extraordinário que você pode ter como livro de cabeceira, mas você tem mais esse contato com Deus, que você vai entrando naqueles castelos nas primeiras fases, né? Você que está na primeira fase, na segunda, na terceira fase. É um livro assim que eu super recomendo para você ler, para você ter mais essa intimidade com Deus. Então, o que nós aprendemos com Eva aqui em Gênesis 3? Que a gente não fique batendo papo, conversando, nem desviando para a direita, nem para a esquerda, né? Como desviando com fofocas, falando mal da vida alheia, não indo na missa,
Gente, muitas coisas que devia aquele caminho que o próprio Deus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só a gente ir com Deus. A gente vai caminhando, segurando na mão de Deus, através dos grandes sacramentos que tem na Igreja Católica, né? Que são a confissão, a missa, né? O matrimônio. O matrimônio é um dos grandes sacramentos da Igreja Católica. Fiquem com Deus.